Perfeito, muito bom dia a todos. Como são 10h05, a gente vai começar já com a apresentação do nosso webinar. Vou até fazer aqui, fazer um share da nossa... Bom, vou começar aqui. Nós vamos hoje... eu me chamo Viviane Torinelli. Acho que está todo mundo me ouvindo aqui, né? Tá sim, perfeito. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos nesse primeiro webinar de finanças sustentáveis. Hoje nós abordaremos os riscos socioambientais e as implicações para a discussão da sustentabilidade das finanças sustentáveis no mundo pós-Covid-19. Na sequência, trataremos das oportunidades que se apresentam local e regionalmente para investimentos sustentáveis. O tema será inicialmente abordado pelo professor Dr. Rodrigo Silva de Souza, da Escola de Negócios da University of Southampton, em Londres, no Reino Unido. O professor Rodrigo é referência em gestão de riscos e governança. Na sequência, ouviremos Felipe Souto, o fundador e presidente da Fintech Blocks Investimentos Alternativos, com sede em Salvador. Ao final, teremos uma mesa redonda de debate, com mediação do professor Dr. Antônio Francisco de Almeida da Silva Júnior, da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, com experiência acadêmica e prática na área de finanças, gestão de riscos e investimentos. Teremos, então, duas apresentações de 30 minutos, cada uma seguida por 10 minutos de respostas às perguntas colocadas pela audiência através do espaço Q&A, QIA, que pode ser encontrado no meio inferior dessa tela. Tá? As perguntas serão selecionadas pelo professor Antônio Francisco, apresentadas aos palestrantes. Ao final, teremos o debate entre os palestrantes e o mediador, que poderá selecionar perguntas que ainda estiverem abertas aqui na plataforma, ou deixar um espaço livre para discussão. Para questões técnicas e operacionais, solicitamos que usem o chat, com o qual eu conversei com alguns de vocês já agora, em paralelo, né, fazendo uma breve apresentação. Obrigada. Aos participantes, agradecemos que deixem o áudio mudo enquanto nós estiverem falando. Esse evento está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, no canal da Liga de Mercado Financeiro da UFBA. Na sequência, a versão gravada será disponibilizada no mesmo canal. Agradecemos aos palestrantes, professor Rodrigo e Felipe Souto, e ao mediador, professor Antônio Francisco, pela participação nesse evento. Gostaríamos de agradecer também nossos apoiadores, organizadores e equipe envolvida. Muito obrigada ao pessoal da Liga de Mercado Financeiro da UFBA, ao Grupo de Pesquisa GPS, Governança para a Sustentabilidade e Mercado de Baixo Carbono, ao Lab Finvas, Laboratório de Pesquisa em Finanças, Valoração de Ativos e Sustentabilidade, ligado ao professor André do IFBA, a Câmara de Inovação para a Sustentabilidade do Painel Salvador de Mudança do Clima e a BRASP, a Aliança Brasileira de Pesquisa em Finanças e Investimentos Sustentáveis. Dividimos que este é o primeiro de uma série de webinars que abordarão a temática das finanças sustentáveis com periodicidade mensal. Acompanhe pelas redes sociais essas iniciativas agora mencionadas para seguir conosco nessa caminhada. Para dia 30 de junho já temos um novo webinar previsto que deve envolver o gestor de portfólio voltado para Venture Capital, capital de risco, o Murilo Martins, do CAF, o Banco de Desenvolvimento para a América Latina, que vai falar um pouco da perspectiva de um banco de desenvolvimento, um banco multilateral sobre investimento de risco e a conexão disso com os fatores ambientais, sociais e de governança. Na sequência, vai falar a Saville, que é cofundadora da Alimente Solos, que é uma startup local da parte de gestão de resíduos. Passo a palavra, então, para o professor Rodrigo e desejamos a todos um ótimo evento. Professor, obrigada. Obrigado, Viviane, a todos os participantes, apoiadores. A apresentação de hoje versa exatamente, como nós podemos ver, sobre a questão da imersão profunda nessa ideia de gestão de riscos ambientais, sociais e de governança, para que possamos realmente entender os desafios e a questão do desenvolvimento local, né? Os desafios para o desenvolvimento local. Então, é importante que a gente ligue vários pontos e imerja realmente nessa proposta. E a agenda da apresentação de hoje versa exatamente sobre o contraponto que existe entre a gestão de risco tradicional e uma gestão de risco corporativa, trazendo exatamente uma analogia com a evolução da contabilidade e
a transição que houve da contabilidade financeira para a contabilidade gerencial, para que a gente possa trazer realmente uma proposição de valor e desenvolvimento, tratando das ameaças e oportunidades vindas pelo Covid, né, e pela própria questão da mudança climática. Então, é importante que a gente entenda o contexto em que a gestão de risco surge. A gestão de risco ela surge exatamente dessa ideia de redução de incerteza e, ao longo dos anos, diferentes modelos ou tipos de risco foram incorporados nessa proposição. Inicialmente, o risco de crédito, em meados da década de 80, tenta diminuir o risco de default, né, de atraso de pagamento ou de não pagamento do crédito. Após isso, esse modelo é expandido para tratar a questão da volatilidade, ou seja, o risco de mercado, em meados da década de 90. Ainda nessa abordagem, a gente vê problemas, por exemplo, com a Enron e o WorldCom. Então, lá para o final da década de 90, nós temos uma abordagem mais voltada para os riscos operacionais, que seriam riscos vindos de falhas humanas, falhas de sistemas, falhas de processo, até que, em 2004, o COSO ele publica o seu relatório e sua proposição de framework para a gestão de risco integrada, ou gestão de risco corporativo, ou Enterprise Risk Management, que abarca vários riscos reputacionais, outros tipos de risco, inclusive trazendo o que o Mike Powell, da London School of Economics, traz do risco de tudo, né, do risk of everything. Então, é exatamente sobre essa questão que nós vamos tratar hoje, numa visão de risco corporativo. Infelizmente, o que a gente vê ainda é que há uma tendência, muitas vezes, de tratar o risco sob o viés da regulação e não necessariamente da gestão, né? Ou seja, sob um viés de legitimidade e não realmente tomar decisão. Então, se a gente conseguir entender um pouco mais no que se baseia tomar decisão relacionada aos riscos e, consequentemente, às incertezas, que são alguns dos riscos que não podem ser medidos, nós temos que realmente tratar questões de viés psicológicos, cognitivos, a questão da comunicação e vários outros detalhes que vão ser trazidos nessa apresentação. É importante entender que, muitas vezes, o que a gente trata como risco, que seria parte quantificável das incertezas, eles representam somente a ponta do iceberg. E tem várias outras questões que trazem possibilidades de mudança, positiva ou negativa, para as empresas, que precisam ser abarcados quando nós tratamos da questão de risco, principalmente da gestão de risco sobre essa proposta ambiental, social e de governança. Então, é importante realmente que nós possamos dar um salto e entender a questão de risco ambiental, social e de governança sob uma perspectiva mais ampla, né? E é exatamente essa a proposta dessa apresentação. Por quê? Alguns das evidências que eu posso trazer para isso é exatamente o papel do Chief Risk Officer, né, que seria o diretor de gestão de risco, no relatório do Instituto de Gestão de Risco daqui de Londres. Nós percebemos que em azul são as capacidades técnicas desse gestor e em laranja são as capacidades comportamentais, e nós vemos que as capacidades técnicas muitas vezes representam somente 40% do que se espera de um gestor de risco, né? Além disso, ele precisa realmente apresentar capacidades e habilidades comportamentais que tragam a gestão de risco para o que o COSO propõe, que é uma gestão de risco voltada para a agregação de valor, né? Para a melhoria da performance organizacional. E a ISO também, agora mais recente, traz uma ideia de criação e proteção de valor, né, de liderança e comunicação dentro de um processo normal que seria identificação, avaliação, mensuração da gestão de risco. Então, é importante realmente que nós entendamos essa ideia. Por quê? Porque a gestão de risco ela vem exatamente
a evolução da gestão de risco ela vem muito análoga ao que aconteceu com a questão da contabilidade financeira e a contabilidade de gestão. E nesse panorama, eu acredito que o professor Robert Kaplan, da Harvard Business Review, esse rapaz simpático, esse senhor simpático aí do lado, em 1986, ele já tratava da perda da relevância da contabilidade de gestão, né? E posteriormente, com Norton, ele propõe a ideia do Balanced Scorecard, mundialmente conhecido, que traz exatamente uma gestão contábil, uma gestão financeira focada em múltiplos stakeholders, partes interessadas, onde o lucro é importante, mas também é importante atender o cliente, também é importante ter um trabalho em equipe com seus colaboradores, é importante estar sempre aprendendo e crescendo. Inclusive, o Robert Kaplan, ele traz inúmeras evoluções no seu modelo de gestão voltada para múltiplos stakeholders, né, do Balanced Scorecard, tentando trazer esse alinhamento maior exatamente da estratégia com a tomada de decisão. Então, se nós pensarmos na contabilidade de gestão como uma contabilidade para a gestão, nós temos que entender que essa contabilidade ela vem evoluindo e a gestão estratégica de risco é algo relativamente recente, de 2010, e é importante, sim, que nós pensemos em métricas, em indicadores de performance, de sucesso. É importante, sim, que nós pensemos na perspectiva de múltiplas partes interessadas. E é importante que nós tenhamos um foco na estratégia, na missão e dos valores empresariais, de uma forma que o contador e o gestor, o fundador, o presidente de uma empresa, ele possa deixar a sua cadeira e realmente engajar em conversas com essas partes interessadas, né? Tanto com o cliente como colaboradores, enfim. É importante uma posição mais ativa desses gestores. E o que é a estratégia dentro dessa proposição, né? O que é esse alinhamento estratégico? Muitas vezes nós pensamos na estratégia sob uma perspectiva muito de preto e branco, né? Nessa visão um tanto quanto binária da estratégia, mas nós temos que compreender que a estratégia também é um processo de construção, né? É um processo, inclusive, que requisita a colaboração de pessoas, né? A participação de pessoas. Então, nesse modelo, nós temos o financeiro, mas também temos o não financeiro, temos uma perspectiva de longo prazo, que seria uma perspectiva sustentável, de continuidade para os negócios, e temos realmente uma visão de sistema complexo, né? Esse sistema, todas essas engrenagens, para fazerem sentido e funcionarem bem, elas têm que ser compreendidas sob uma visão de sistemas complexos. E aí, trazendo essa visão de sistema complexo, eu acho que a gente pensa muito na ideia do efeito borboleta, que talvez seja algo que seja mais próximo dessa ideia de complexidade. Mas o que é exatamente a complexidade dentro dos sistemas organizacionais? A complexidade dos sistemas organizacionais ou dos sistemas em geral, ela vem exatamente pelas relações não lineares que existem dentro desse sistema. Mais do que relações simples de causa e efeito, nós temos uma sensível dependência de condições iniciais, onde muitas vezes esses parâmetros iniciais não são conhecidos, não podem ser conhecidos e estão exatamente relacionados às dificuldades de mensuração que nós temos dentro de qualquer sistema, dentro das barreiras, dos limites que colocamos para análise desse sistema. Então, o que nós temos dentro dessa concepção de pequenas alterações e grandes impactos, o que seria o efeito borboleta, é exatamente o que nós vemos agora, né? Um bater de asas de uma borboleta na China causando um terremoto ao redor do mundo, né? O Covid de uma cidade chinesa sendo espalhada e causando uma interrupção de economias, de negócios ao redor do mundo. Então, essa ideia da teoria da complexidade ela é muito interessante porque ela permite que nós entendamos o que são essas pequenas alterações.
né? E essas pequenas alterações muitas vezes vêm de pessoas, da cultura, da atitude, da motivação. Então, há uma vertente da contabilidade voltada a entender exatamente como que essas relações, essas questões individuais podem impactar ou não no bom desempenho das empresas. Dessa forma, nós temos que entender se essas pessoas elas estão realmente alinhadas ou não com os valores e as missões organizacionais, e nada melhor para entender as pessoas do que estar com as pessoas, né? E exatamente nessa ideia de estar mais próximo, mais presente, é que vem o método da etnografia crítica, que é o estudo profundo da cultura organizacional, que é o entendimento do porquê que as pessoas fazem certas coisas, que é realmente uma vertente da gestão de risco, que é realmente uma vertente da contabilidade gerencial e que é uma vertente da gestão em si. Então, é importante que nós compreendamos como que essa cultura acontece. E muitas vezes nós vemos essa ideia de cultura, etnografia, o que vem de uma ciência antropológica, né, da antropologia, como algo realmente antigo, preto e branco, né, arcaico, inclusive, mas isso é algo muito presente hoje em dia. Por exemplo, se nós tivermos a ideia de uma organização como uma tribo, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos aprofundar nessa organização ou nessa tribo, nós conseguimos entender um pouco melhor dessas pessoas, como essas pessoas agem, de que forma que essa tribo está organizada, a ponto de que nós possamos entender como que tudo isso acontece no momento em que nós conseguimos entender não só sobre um ponto de vista negativo, muitas vezes, que temos dessas proposições, mas de um ponto de vista da beleza dessa proposição, que é o entendimento do ser humano, né? Que é o entendimento das pessoas, que é o entendimento das sociedades. Enfim, eu acredito que essa proposição ela é muito semelhante ao que se propõe por meio da física quântica, né? A física quântica ela traz exatamente esse entendimento das pequenas partículas, das subpartículas, dos átomos, ou seja, daquelas partículas que anteriormente eram consideradas como indivisíveis, e que hoje em dia, por meio da física quântica, a gente compreende que existem subpartículas, os quarks, né? E inúmeras outras questões consideradas inimagináveis e um tanto quanto contraintuitivas. Por exemplo, se nós pensarmos no comportamento dessas partículas, um elétron, por exemplo, existe essa dualidade entre o comportamento do elétron como onda e como partícula. Inclusive, dentro da física quântica, a gente consegue perceber que a forma como você trata esse elétron, como você tenta interagir com esse elétron, vai afetar diretamente no comportamento do elétron, né? E isso é exatamente o que acontece muitas vezes em sistemas organizacionais, por meio de métricas de desempenho, por meio de culturas de gestão, de valores diferentes, do tom from the top, enfim, de inúmeras questões que vão impactar diretamente o comportamento de indivíduos. Então, na ideia da física quântica, nós percebemos que ao compreender como que essas partículas subatômicas funcionam, nós conseguimos compreender, inclusive, melhor macrofenômenos, né? Por exemplo, a questão das galáxias e o poder explicativo dessas equações utilizadas para a compreensão dessas partículas subatômicas é, inclusive, muito poderoso, né? Tem um poder explicativo muito grande para as questões de macrofenômenos. Então, se nós partimos do micro para o macro, o que nós podemos observar? Nós podemos questionar e observar como a diferença de comportamento individual podem explicar o macro. E isso pode ser feito por meio da compreensão de partículas subatômicas para a compreensão de galáxias, como também por meio de culturas do indivíduo para o desempenho corporativo. Então, dentro desse modelo,
nós conseguimos realmente aprofundar um pouco mais no micro, aprofundar um pouco mais na linguagem, nos valores dessas pessoas, na interação dessas pessoas, para, com foco no micro, conseguir realmente entender que, por exemplo, a gestão ambiental, social e de governança, ela vai muito além de um índice, né? Ela vai muito além do índice de ESG ou de qualquer outro índice que possa ser criado, e ela traz realmente uma visão para os comportamentos, sentimentos, os valores dos indivíduos, que podem ser gestores ou tomadores de decisão dentro das organizações e da empresa como um todo. Por exemplo, eu acho que alguns exemplos importantes nessa área é essa mudança da compreensão do relatório financeiro como suprassumo do desempenho organizacional e da tentativa realmente de grandes gestores de fundos como BlackRock, né, o Larry Fink, trazer exatamente essa proposta de reestruturação das finanças de uma forma mais fundamental, na proposição realmente de finanças sustentáveis, de finanças que tragam impacto, não só financeiro, mas social. E eu acho que no Brasil nós também temos um exemplo excelente, que é o CEO da Fama Investimentos, o Fábio, onde ele demonstra, inclusive, nos seus posicionamentos, uma preocupação muito grande, não só com o que as empresas evidenciam, com o que elas dizem que fazem, mas exatamente com suas ações, com as mínimas ações que vão muito além do financeiro. Então, eu acho que é importante, dentro da gestão de risco e da gestão ambiental, social e de governança, nós entendemos qual é o foco. O foco é exatamente esse alinhamento entre o econômico, o ambiental e o social, numa perspectiva de múltiplos stakeholders, numa perspectiva em que o lucro sim é importante, mas o lucro é consequência de um bom atendimento ao cliente, de uma boa relação com os empregados, de uma tentativa contínua de melhoramento, e aonde as empresas realmente se preocupem não só com o lucro, né? Não só com essa visão um tanto quanto ultrapassada de gestão para os acionistas, de gestão para os shareholders, mas de uma gestão para a comunidade, uma gestão social, uma gestão ambiental, no qual os retornos dos investimentos possam ser medidos não só sob uma perspectiva financeira, mas também por meio de inúmeros outros retornos que esses investimentos eles podem trazer para a sociedade, para a melhoria do meio ambiente. Então, é realmente um foco na questão do impacto real, que é muito mais do que o impacto especulativo financeiro, nos valores corporativos e numa proposição que traz uma gestão e uma gestão de risco que vai muito além da legitimidade, que vai exatamente na tentativa de criar uma sociedade melhor, de criar um mundo melhor, de tentar trazer soluções realmente factíveis para problemas que são vivenciados no âmbito local e regional. Então, a gestão de risco e a contabilidade, inclusive, elas já vêm trazendo esse aprofundamento na tentativa de entender a cadeia de valor, de entender o que é valor. E aí nós temos, por exemplo, o Conselho de Contabilidade e Gestão, o CIMA, ou na sua versão global, CGMA, trazendo uma conexão de valor para uma proposição de valor de longo prazo, uma ideia de propósito para a questão da lucratividade, e também o próprio COSO e o ISO, como já foi salientado, trazendo uma ideia de gestão de risco voltada para a geração de valor, com foco no valor, com foco no que realmente é importante para as empresas. Então, a gestão de risco, com esse foco nos objetivos estratégicos das empresas,
é uma gestão de risco mais holística, é uma gestão de risco integrada, em que inúmeros fatores são considerados de forma simultânea, fatores financeiros, não financeiros, e em que há uma preocupação no curto prazo, no médio prazo, mas também no longo prazo. Então, não é uma gestão de risco voltada simplesmente para a contenção do risco de crédito ou para a volatilidade, mas uma gestão de risco realmente voltada para a proposição de valor. E isso é extremamente atual se nós pensarmos nos órgãos que estão fundamentando essa ideia de gestão de risco para valor, de contabilidade para valor, ou seja, é uma tendência realmente de mercado e que precisa ser considerada pelas empresas e pelos gestores, porque é realmente uma proposição sustentável. É uma gestão sustentável não só pensando nas gerações futuras, mas uma gestão sustentável pensando no presente. Que impactos isso traz, então, para a ideia de desenvolvimento local e regional? Eu acho que alguns exemplos podem ser tratados. Por exemplo, muito dessa discussão ainda é feita, muitas vezes, trazendo modelos internacionais, modelos prontos, e nós temos que ter um cuidado muito grande em que modelo nós estamos fundamentando essa discussão, se realmente a autoria desses modelos é confiável, porque por anos nós tivemos confiando na mão invisível do mercado, que o mercado realmente ia solucionar todos os problemas sociais e ambientais possíveis e, enfim, inclusive numa visão um pouco utópica do que seria realmente o interesse principal do mercado das décadas passadas, eu acredito, inclusive. Décadas passadas, realmente, graças a Deus, nós estamos tendo uma visão de mercado, principalmente pela essa nova geração, bem diferente do que foi visto no passado, como o Larry Fink e o Fábio, eles tratam desses grandes fundos de investimento, hoje em dia, fundos de grandes riquezas, que procuram realmente trazer um desenvolvimento local, regional, uma gestão sustentável. Então, essas são algumas ameaças que nós precisamos pensar, quais são os modelos utilizados. E, considerando esses modelos, eu acho que existem inúmeras oportunidades para o Brasil. Existem inúmeras oportunidades de inovação, de preservação do patrimônio cultural, natural, histórico brasileiro. Eu acho que o Brasil ele tem uma posição extremamente vantajosa dentro desse panorama, exatamente porque o Brasil é um país riquíssimo, com o que falta, o que se espera muito dessa gestão ambiental. Nós, infelizmente, enfrentamos uma desigualdade grande que pode ser melhorada, reduzida, sanada com essa gestão e com o retorno não só voltado para o financeiro, mas também trazendo um impacto social. Nós temos também riquezas naturais excelentes do ponto de vista de biodiversidade, riquezas minerais, inclusive que podem trazer retornos para nós no turismo. E também nós temos um patrimônio histórico excelente, principalmente em Salvador, como primeira cidade capital do país e que precisa ser explorado, precisa ser utilizado, precisa ser melhor apresentado para quem tem interesse. Enfim, dentro dessa proposição, eu acho que o Covid, e aí realmente tirando todo o impacto da vida, né, das vidas que são perdidas, ele traz um espaço e um tempo de reflexão. Ele traz um tempo de reflexão para a humanidade, para a sociedade global, em relação ao futuro que queremos, ao planeta que queremos, à economia que queremos. Será que nós realmente queremos voltar ao velho normal, ao que foi feito historicamente? Ou será que nós realmente queremos virar a página e trazer algo diferente para o mundo? E eu acho que as finanças sustentáveis, a gestão sustentável, a gestão como um todo, voltado para o ambiental, para o social e para o aspecto de governança, é algo extremamente para que possamos realmente sair vitoriosos dessa crise. Enfim, eu acho que a hora é agora.
Eu acho que nós já tivemos inúmeros indícios de que era necessário mudar. Nunca pensávamos que poderíamos chegar ao padrão de operação, né, de comportamento mundial que estamos tendo agora, mas isso já era salientado por anos por meio do World Economic Forum. Se nós analisarmos os riscos que eram salientados como top risks, né, como riscos prioritários ao longo dos últimos 10 anos, nós vemos que a grande maioria deles refere-se a riscos ambientais, né, os riscos em verde, e trazem exatamente por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim, várias iniciativas mundiais que trazem exatamente essa intenção de unir o desenvolvimento que nós já tínhamos com o desenvolvimento ambiental e pensar exatamente nas futuras gerações, enfim, em toda uma proposição que possa trazer uma vantagem, um valor agregado para todas as partes interessadas, não só nos maiores detentores de recursos, não só nos governos, na legitimidade já mais consolidados, mas exatamente para todos. Então, exatamente nessa proposição de todos, hoje, do nosso papel, que eu acho que a ação para a mudança tem que ser agora. Eu acho que há uma oportunidade imensa de nós repensarmos realmente nosso modelo de gestão, de tomada de decisão, de análise de risco, de análise de retorno, inclusive, de investimentos, enfim, de desempenho das organizações, para que sejam criadas métricas financeiras ou não financeiras que possam realmente abarcar, pelo menos de forma parcial, a compreensão de quais os retornos sociais, ambientais e de governança que esperamos. Enfim, eu acho que é muito importante que nós nos debrucemos sobre esse problema e que possamos apresentar soluções inovadoras, soluções endêmicas, endógenas, né, dentro de cada ambiente local e regional, para que possamos realmente sair dessa crise com um mundo melhor do que entramos, inclusive. Então, eu acho que é essa a proposta que eu tenho para hoje. Eu fui agraciado realmente por trabalhar numa universidade aqui no Reino Unido, que é a única universidade em Londres com um campus extremamente verde, né, com essa proposição realmente de diversidade, de valorização de alunos, de professores, da comunidade local, e eu me coloco à disposição de todos realmente para continuar essa discussão, mas eu agradeço especialmente pela oportunidade apresentada hoje pela UFB, por meio de todos os patrocinadores, para a discussão um pouco mais aprofundada sobre esse tema. E assim eu passo a bola para o professor Francisco. Muito obrigado. A gente pede desculpa, é um problema na conexão do professor Francisco, ele acabou de me ligar aqui no WhatsApp, mas a gente já tem uma pergunta, Rodrigo, que a gente queria endereçar para você, que foi colocada a parte aqui. Primeiro, obrigada, né, pela apresentação, a gente achou super interessante. Eu vou falar o pessoal que está aqui também como audiência, né, a gente tem várias pessoas, até para gente da UFBA, mas tem também pessoas que estão aqui conectadas de Pernambuco, tem gente de São Paulo, já vimos pessoas de outras instituições como PUC-Rio, FGV, tá? Então, tem gente do mercado, que a gente já percebeu, então tá uma audiência bem qualificada e a gente agradece que estejam participando, e por favor, fiquem à vontade para colocar as perguntas aqui, tá? A proposta é justamente que a gente tenha uma apresentação e seja seguida de algumas perguntas direcionadas à pessoa que apresentou primeiramente, né? E depois a gente abre o debate, tá? Então, podem ficar à vontade para colocar. Professor, uma coisa que a gente, tentando daí fazer um pouco já o estímulo, já que a gente tem muita gente da comunidade acadêmica também aqui, como é que o professor está vendo a relevância dessa temática de finanças sustentáveis, investimentos, né, ESG, né, os investimentos ambientais, sociais e de governança, né, aí no Reino Unido, na Europa
né? E se o professor consegue fazer na sua percepção, né, se como que está o Brasil em relação a essa temática academicamente, por exemplo, e o que poderia ser uma oportunidade, então, né, como a gente poderia vir a ocupar, né, um papel, ou o que talvez fosse esperado também de desenvolvimento, de oportunidade, né, de se explorar esse tema, né? Não sei se talvez case studies, né? A sua opinião, a sua visão que está, né, numa área geográfica onde a gente parece que essa temática já está mais forte do que aqui, né? Obrigada, professor. Eu acho que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil hoje. Inclusive, nós temos, por exemplo, indicações do Banco Central britânico apontando para essa necessidade de finanças sustentáveis, inúmeras iniciativas na Europa, inclusive da Angela Merkel e do primeiro-ministro francês, exatamente trazendo um apoio para a retomada da economia europeia após Covid, por meio de pacotes que tragam a visão da sustentabilidade e do impacto social como algo essencial. E eu acho que o Brasil ele precisa se posicionar exatamente pensando que, enfim, nós temos uma economia que precisa se manter, mas temos um povo também que precisa ser protegido. E nós precisamos entender realmente que são a sociedade no qual os sistemas econômicos estão inseridos, ela vai muito além da economia por si só. E eu acho que algumas empresas já se posicionaram em relação a isso, principalmente aqui na Europa, onde há uma preocupação muito grande com a visão reputacional, onde há, inclusive, uma regulação que defende o consumidor, por exemplo, alimentos aqui, onde você tem questões de sal, de açúcar muito claros no rótulo desses ambientes, né? Inclusive com sinais vermelho, amarelo e verde para trazer tudo isso. Então, eu acho que é uma série de fatores. Vem da educação, vem da regulação, vem dos atores corporativos, mas vem também dos indivíduos, que precisam realmente tomar uma posição e saber o que eles querem, o que eles priorizam dentro dessa realidade. Perfeito, faz sentido, professor. Da nossa audiência, tem alguém que gostaria de colocar alguma pergunta direcionada ao professor Rodrigo? Fiquem à vontade, viu, para colocar tanto pelo chat, para colocar pela área aqui de Q&A, né? E se acharem também podem liberar. A gente pode liberar para vocês também conseguirem falar e participar também. Eu vi que aqui alguém colocou alguma coisa aqui. O Rodrigo está no nosso Q&A, o Robson, né, Robson? Colocou, Rodrigo, por mais que o Brasil sofra, o Robson, desculpa, ele é um mestrando, né, orientando, inclusive, do professor Antônio Francisco, toda essa temática de finanças sustentáveis no âmbito do NPGA aqui da UFPA, tá? Rodrigo, por mais que o Brasil sofra pressões internacionais de desenvolvimento sustentável, em análise de projetos menores, de energia, por exemplo, né, o desempenho financeiro é sempre a maior atratividade para o financiamento. O Estado não dá conta de suportar tudo. Como a sustentabilidade em termos sociais e ambientais reforça o retorno financeiro no ambiente privado? Essa pergunta aqui, eu acho que o Rodrigo vai te chamar o Felipe para opinar também, né? Que vai sair da área acadêmica e entrar junto aqui. Com certeza. Eu acho que o Felipe tem muito a contribuir, inclusive, por meio dos fundos que ele tem aberto e que tem tido uma grande atratividade financeira e social, ambiental dentro das suas propostas. Mas eu acho que vem exatamente desse investidor, inclusive, mais consciente, por exemplo, de grandes fundos de pensão ou grandes fundos de riqueza que demonstram que eles têm interesse, com certeza, no retorno financeiro, mas que muitas vezes eles aceitam um retorno financeiro menor, se for possível, gerar um retorno social e retorno ambiental com aquele tipo de investimento. Então,
eu acho que dentro dessa proposição, como eu falei, é importante que, como por exemplo no Balance Scorecard, nós consigamos criar outras métricas de desempenho que sustentem um desempenho financeiro, porque se nós pensarmos na ideia do Balance Scorecard, tudo leva para um desempenho financeiro maior. Por exemplo, eu acho que um caso perfeito no Brasil é a Natura, onde nós vemos que há uma vertente voltada para o social ambiental, trazendo uma alavancagem financeira e um crescimento extraordinário para a empresa. Então, acho que as coisas não são dissociadas, mas nós temos que realmente vencer essa barreira do foco simplesmente no retorno como algo financeiro. Existem outras métricas que podem ser utilizadas. Perfeito. Eu queria aproveitar, então, já que eu acho que a gente... já são utilizadas por bancos de... já são utilizados por bancos de envolvimento, por exemplo, empregabilidade, reflorestamento, enfim, questões que podem fazer parte, por exemplo, eu sou de Salvador, então eu vejo empreendimentos imobiliários que estão atrelados a investimentos em questões rodoviárias, de transporte, enfim, eu acho que é possível nós atrelarmos investimentos e desenvolvimento com retorno financeiro e sustentável e social. Perfeito, Rodrigo. Estou vendo que o professor Antônio Francisco está tentando voltar aqui, quero saber se ele vai conseguir conectar, porque senão a gente podia, inclusive, aproveitar essa deixa e pedir para o Felipe, né, já começar a falar um pouquinho. Pode ser, Felipe? Acho que vamos fazer assim, porque como a gente tem um espaço para debate posterior, a gente resgata ainda o que o pessoal tiver para colocar. Pronto. Perfeito. Obrigada. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá, né? Passou a bola para mim aqui? Então, beleza, vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Viviane, professor Francisco, e todos aí que nos ouvem e nos assistem. É uma oportunidade bem interessante, né? Agradecer o convite da UFBA em nome da Viviane. Justamente a oportunidade de conversar e dialogar com a academia, com a academia e trazer um pouco que nós, do ponto de vista aqui do mercado, em termos práticos, em termos de ações concretas e iniciativas, temos feito no nosso dia a dia, né? Eu acompanhei aqui bem atentamente a apresentação do Rodrigo, muito interessante. Eu acredito piamente nisso, né? Sendo um profissional do mercado financeiro, a gente sempre tem aquela visão de que Wall Street está distante de Main Street, né? Ou seja, o mundo financeiro ele está totalmente dissociado das realidades socioambientais e do impacto, né, que as ações podem gerar. Isso não é verdade. Claro que existem sim existe sim o lado, né, mais animalesco voltado para o lucro, mas essa não é uma constante, essa não é a única via, né? Pelo contrário, né? A gente tem algumas iniciativas muito interessantes no mundo e aqui. No braço de investimentos, o Rodrigo trouxe para fazer um apontamento a fama talvez seja a primeira e uma das maiores assets, gestoras de recursos no Brasil, focadas em value investing, é uma grande gestora de ações, ou seja, de equities, compra empresas com foco no longo prazo. Acompanho, conheço e já participei, inclusive, de algumas rodadas em conjunto, né, com o pessoal da FAM. De fato, quando se olha a sustentabilidade, está se olhando a perpetuidade dos negócios. Por quê? O que adianta se investir em uma empresa? O que adianta comprar uma ação para quem tem foco no longo prazo, por exemplo, como o caso da Fama, se o mundo ele é dinâmico e ele tende a mudar, e se essa empresa não acompanhar conceitos de socioambientais, de impacto, provavelmente ela não existirá nos próximos 10, 15 anos. Bom,
Mas isso foi um apontamento, acho que essa passada de bola foi super interessante. Me apresentar para quem não me conhece, então sou hoje CEO e sócio da Blocks. Nós somos uma fintech, uma plataforma de investimentos alternativo pela internet. Estou no mercado financeiro desde 2003, tendo atuado aí já em diversos segmentos, e talvez durante o maior período de 3 até 2016, como sócio fundador de uma DTVM, que acabou, inclusive, em 2016, sendo vendida para um grupo italiano, né, chamado Azimut, que, por sinal, também comprou a Quest Investimentos, que possui um fundo de impacto, um fundo de impacto, né, social, onde toda a taxa de administração e chama fundo de impacto, tá? Quem tiver curiosidade, olha lá na AZQuest, toda a taxa de administração desse fundo é revertido em projetos com vieses socioambientais e de impacto social. Bom, então, dentro aí dessa linha, né, de trajetória, pessoal, após esse movimento junto à Azimut, nós fundamos a Blocks, e a Blocks ela é uma plataforma que tem um foco em investimentos alternativos. Quando nós falamos em investimentos alternativos, né, o Alternative Assets, nós estamos tentando nos referir às possibilidades de investimento direto, ou seja, investimentos não necessariamente nos mercados líquidos, nos mercados de balcão, como bolsa, fundos de investimento, mas sim a aquisição de determinados títulos que são investimentos diretos na economia real. Dentro desse contexto, né, e dessa caixa preta, que a gente pode chamar de economia real, você tem diversos segmentos que podem ser acompanhados, e nós acompanhamos basicamente, né, algumas verticais: real estate, energia, agronegócio, o segmento de ativos distressed, né, ativos judiciais, e hoje vou trazer para vocês logo mais um case no mercado de energia. Mas tudo isso passa, ou seja, o contexto do investimento direto via plataformas de investimento passa por uma evolução, tanto do ponto de vista do investidor, e eu achei muito interessante a última pergunta que fizeram aí para o Rodrigo, tanto do ponto de vista do investidor, quanto do ponto de vista da regulação, né? Nós, como plataforma de investimento, nós somos regulados e autorizados pela CVM, que em 2017, agosto de 2017, publicou e editou a Instrução Normativa de número 588, que trouxe para o Brasil já um espelhamento da Europa, mas principalmente da SEC americana, do Jobs Act, que seria a autorização para que plataformas de investimento que tivessem a chancela online, que tivessem a chancela da CVM, pudessem fazer ofertas de investimentos diretos pela internet através do que nós chamamos de contratos de investimento coletivo. Bom, o que isso significa? E isso pode ser encarado de diversas formas, e tem N plataformas, né, naturalmente, que oferecem diferentes possibilidades de investimento, mas trazendo para a nossa realidade da Blocks, isso significa que há a possibilidade real, concreta e fácil de conectar negócios, empresas e projetos diretamente com investidores comuns, pessoas físicas, como eu e você, de carne e osso, que possuem a partir de R$5.000, que é, por exemplo, o ticket mínimo da nossa plataforma. E aí, puxando um gancho, né, da última pergunta, eu, sinceramente, acredito, sim, na questão da olhar de uma forma romântica o viés socioambiental, né, o viés do ESG, mas eu acredito que o homem, ele tem, né, o homem como espécie antropológica, como foi bem colocado pelo Rodrigo, ele tem um ponto nevrálgico dele, e talvez o órgão mais sensível seja o bolso. E existem, sim, diversas oportunidades de lucro relacionadas às finanças sustentáveis. Então, quando a gente olha, eu não vejo uma dicotomia entre bonzinho e malzinho,
Pelo contrário, eu acho que as coisas andam em paralelo, e quando a gente vem para a prática, né, para a realidade de fato do dia a dia, a gente tem que tentar buscar, e esse é o nosso trabalho, né, como plataforma, buscar oportunidades dentro desse contexto de finanças sustentáveis. E aí a gente tem N possibilidades para falarmos de oportunidades. Vou trazer para vocês logo mais um case de energia, mas antes, falando em termos gerais do mercado, foi citado o case da Fama, você tem hoje uma gestora de Venture Capital, que é a Vox Capital, tocada pelo Daniel Izzo, que também foca somente em investimentos em startups, em negócios voltados para impacto ambiental, impacto socioambiental, negócios de impacto. Você tem um mercado gigantesco que está hoje surgindo, lastreado nos green bonds. Você tem justamente as contrapartidas, e aí eu acho que o papel do setor público ele é super relevante, as contrapartidas exigidas em projetos e licenciamentos nas PPPs, né, que agora deu uma segurada pela questão da crise Covid, mas naturalmente a gente tende a voltar com as parcerias público-privadas e que pode-se sim e deve-se atrelar essas concessões, essas parcerias público-privadas a contrapartidas, tanto do ponto de vista de investimento no ecossistema, como o Rodrigo colocou ali, questões viárias, questões de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, tem acontecido sim no mercado, naturalmente o Brasil ele pode e deve sair e assumir, na realidade, o protagonismo que merece dentro desse contexto. Existem iniciativas como a Natura, mas a gente pode mais. Naturalmente, nós podemos mais, até pelo nosso tamanho, até pela nossa representatividade e até pelos recursos naturais que nós temos do ponto de vista do agribusiness, do ponto de vista florestal, do ponto de vista da energia, né? Não há país melhor, pode ter igual, mas melhor não tem, para, por exemplo, a questão da energia solar, ou da energia eólica, ou da matriz hídrica, inclusive. Bom, então, dentro desse contexto, como plataforma de investimento de crowdfunding, como eu estava colocando para vocês, isso só se tornou possível após essa edição dessa instrução normativa 588, né, da CVM, possibilitou essa conexão entre o investidor diretamente e oportunidades da economia real. Quando eu digo isso, nós aqui, ao analisarmos um projeto, é claro que não posso ser um falso profeta, né, de dizer que a gente não vai olhar a viabilidade necessariamente, viabilidade econômico-financeira, retorno, risco, relação risco-retorno para o nosso investidor, esse é o nosso papel. Não estamos aqui como empresa para fazer filantropia, então não é esse o projeto, eu tenho que proteger o patrimônio do meu investidor, porém, existem sim muitas oportunidades nesse arcabouço de obter esse retorno com lastro em atividades que venham trazer impacto socioambiental, impactos positivos para a nossa economia. Então, eu vou trazer para vocês um case. Nós, como plataforma, temos analisado diversos projetos que possibilitam, sim, que o investidor acesse diretamente essas oportunidades, tenha lucro e tenha a sua consciência, pelo menos, tranquila, de que o seu bolso está andando ao lado de uma ação que vai gerar ou gerará impacto positivo para o ecossistema e o meio ambiente. Tanto o meio ambiente quanto o ecossistema em geral. Tá? Existe um outro ponto, que é o ponto da questão da regionalidade. Quando nós falamos de investimentos, você tem o retorno no primeiro tier, claro que você tem os impactos numa segunda camada, e aí acende-se uma pergunta. Poxa, o Fábio lá da Fama, muito bacana. Se eu investir no fundo dele, ele está olhando, ele está muito preocupado com as ações que ele está comprando, né, dentro do fundo, que é um FIA, um fundo de ação. Mas como que eu vou ajudar, o que eu posso ajudar gerar impacto no negócio que está aqui na minha cidade, no negócio que está aqui
próximo de mim? Como que eu posso participar desse business que está ali lado a lado, do meu lado, meu vizinho, na minha rua, ou no interior do estado, no caso da Bahia, eu falo de Salvador também. Então, essa possibilidade, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que só quem vai trazer ela é a inovação, é a tecnologia, que junto com a regulamentação, como já comentei para vocês, pode possibilitar essa aproximação dos negócios. Então, quando a gente fala de investimento, e não só investimentos em energia, mas quando a gente fala de investimentos em geral, real estate, por exemplo, poxa, será que eu posso participar diretamente de uma incorporação imobiliária que eu sei e eu escolhi como investidor, um build-to-suit ou uma incorporação, um prédio, etc., que eu sei que esse prédio segue padrões específicos de responsabilidade socioambiental, tem selos, N selos aí para isso, para atestar, né? Então, você, através da tecnologia e plataformas como a nossa, existem várias, mas como a Blox, você pode, como investidor, assumir o protagonismo da onde está o seu dinheiro, e isso é relevante. Você não precisa ficar refém do Bradesco, do Itaú, do Santander ou de um fundo de investimento, esperando que ele pegue o seu dinheiro que foi aplicado num fundo, num CDB, numa debênture, etc., e faça algo que gera impacto. Você mesmo pode verificar e dizer, não, nisso que eu estou investindo gera impacto ou não gera impacto? Está dentro do arcabouço das finanças sustentáveis ou não? E ainda, vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro? Eu vejo assim, tem coisa... Não há coisa melhor de você ganhar dinheiro fazendo bem, né? Você fica feliz. Então, quando você une os dois, a dicotomia, ela some. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa tratar aqui de um case específico na nossa plataforma. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, acho que pronto, todo mundo vendo aí. Esse case, pessoal, esse case de energia, e aí sem entrar nos detalhes, né? Nós, como Blox, a gente cobre algumas verticais, como eu comentei para vocês, e cobrimos a vertical de energia. O surgimento e aí já fugindo um pouco de CVM, vindo um pouco para a ANEEL, né? A própria ANEEL, ela trouxe para o Brasil, através da instrução normativa 482 de 2012, que depois passou por uma revisão na 687, foi muito debatido, inclusive, ano passado, que é a regulamentação que traz a possibilidade da geração distribuída, ou seja, a possibilidade do investidor, do usuário, consumidor de energia, gerar sua própria energia. Tá? Essa legislação, ela possibilitou que todo mundo pudesse ter lá uma geração no seu telhado, ou até uma geração remota, desde que você esteja gerando essa energia e injetando na rede dentro da mesma região de concessão, seja, no nosso caso aqui, Coelba, no estado da Bahia, Coelce, Celp, Light e por aí vai. Então, tomando essa legislação como ponto de vista, eu trago até um case específico aqui para vocês. Nós fizemos diversos investimentos, né? Esse aqui foi um dos últimos, que a Blox possibilitou, que investidores, dentro desse conceito, deixa eu ir para frente para voltar para trás, que esse investidor aqui, ele pudesse, através de uma emissão feita na Blox, fazer parte de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, que é dona de uma usina solar que foi construída, ok? Finalizou agora essa construção, conectada na rede e que possui um contrato de locação, que é a forma que a geração distribuída consegue, torna-se possível estruturar essa troca de energia, um contrato de locação de longo prazo, de 10 anos, mais 10, com uma parte hotel, com um hotel de residencial, na realidade, uma parte hotel, que é a parte hotel Adágio, inclusive aqui de Salvador. Então, dentro desse contexto, nós da Blox possibilitamos como plataforma conectar essa empresa, essa estrutura da Terra do Sol via uma SPE com investidores que tiveram a possibilidade, a liberdade de entrar e alocar recurso
Nesse caso específico, o ticket mínimo foi um ticket um pouco maior. Deixa eu voltar aqui para a gente falar de retorno. Então, o que eu quero trazer de mensagem para vocês é, esse investimento, por exemplo, nós captamos, foi uma oferta de R$1.750.000, onde os investidores entraram com um investimento mínimo, nesse caso, de R$50.000. Cada R$50.000 deu direito a 2,57% de participação na SPE, com um retorno estimado, uma projeção de rentabilidade anual de 16% ao ano. Amigos, nós estamos falando que cada cota de R$50.000 tem um retorno projetado de R$550 líquido, mais reajuste. Ou seja, reajuste no preço da energia, que tende, inclusive, a andar mais do que a inflação, pelo menos no curto prazo agora. Deve haver um repasse bem interessante para o custo da energia do que tem se gerado, do que tem se economizado, ou melhor, do que tem dado-se de isenção por conta do Covid-19. Então, dentro desse contexto, a gente está falando de uma rentabilidade extremamente atrativa, com impacto direto, é indiscutível, né, que nós estamos substituindo matrizes das termoelétricas, estamos desafogando o sistema brasileiro, uma vez que a gente adota a geração distribuída de energia, seja no seu telhado, para o seu próprio consumo, seja como investidor para fornecimento a terceiros. E você está conseguindo, de forma prática e objetiva, atrelar um retorno ao... aqui foi um outro case, até florestal, mas você está conseguindo atrelar, de fato, um retorno bastante atrativo, né? Nós estamos falando hoje de um cenário Brasil, de uma Selic de 3%, com viés de queda, uma inflação, se formos bondosos, de 2,5%, apesar de eu estar do lado oposto, acreditando num repique inflacionário interessante por conta do excesso de liquidez mundial. Todavia, a gente fala aí, então, a gente pode afirmar que nós vivemos hoje em um Brasil de juro real, se não zero, próximo de zero. Como, então, rentabilizar o nosso capital? Precisamos buscar alternativas. Se essas alternativas puderem agregar retorno financeiro junto a finanças sustentáveis, eu enxergo isso como o mundo ideal, e a gente pode sair da teoria e a gente pode ir, de fato, para a prática e sair de sermos passivos dentro desse contexto e irmos para o papel de protagonistas desse conceito e não esperar que grandes empresas, o Itaú, a Natura e tantas outras façam o seu papel. Nós podemos começar mostrando, de fato, como investidores, né? E, claro, sem para isso a gente falar de filantropia ou de abrir mão de rentabilidade. Então, pessoal, eu acho que trazendo aqui esses exemplos, e a gente poderia ficar falando aqui bastante de oportunidades e possibilidades que as fintechs, como nós, analisam e possibilitam, mas eu acho que é muito melhor a gente fechar esse parêntese e partir, talvez, para uma troca de ideia, respondendo as perguntas de vocês diretamente e tentando, né, de fato, mostrar como a gente, no atual momento, de novo, acho que é o principal insight aí, nós podemos sim sermos protagonistas do investimento responsável, investimento sustentável. Bom, passar a palavra aí para o professor. Obrigado, Felipe. Antes, eu queria também agradecer ao convite para participar dessa mesa. O Viviane, a organizadora desse evento, está de parabéns. A apresentação do professor Rodrigo e do professor Felipe foram realmente muito interessantes. Nesses 10 minutos que a gente tem agora, inicialmente a gente vai se concentrar na apresentação do professor do Felipe, né, CEO da Blox. Eu
tenho alguns trabalhos na área de energia, Felipe. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui para não focar muito nesse tema, né? Mas eu queria destacar assim a sua visão, que é intrínseco ao empreendedor, né? A visão otimista de que as pessoas elas têm as oportunidades, a sociedade ela cria a oportunidade e o empreendedor ele busca essa oportunidade. A oportunidade que tem agora é uma oportunidade aberta do campo de ações que são relacionadas ao que hoje o pessoal discute no mundo como fatores ambientais, sociais e de governança. E aí, como você puxou o case para a energia solar, eu vou focar aqui com você um pouquinho na questão da energia. Até porque você e o professor Rodrigo, acho que para os 30 minutos finais, uma coisa que a gente pode discutir aí, como provocação já para vocês irem pensando, é na abordagem micro e na abordagem macro, né? Bom, mas eu vou aqui olhar para o problema da energia numa abordagem macro. Então, embora você tenha colocado aqui a perspectiva micro, que é de que cada indivíduo, por escolha, e a Blox está colocando uma oportunidade de investimento. Eu poderia imaginar que cada indivíduo poderia procurar fundos de green bonds ou qualquer outro tipo de iniciativa, mas o que eu acho que a Blox está colocando a iniciativa micro do indivíduo a oportunidade de investimento em projetos. Ele pode selecionar projetos que atendam a uma visão de mundo desse indivíduo. Mas a minha pergunta aqui para você é a seguinte: não focando no indivíduo, mas focando no macro e no aspecto regulatório, ainda tendo a expectativa de que ações do ponto de vista regulatório devam ser tomadas, como por exemplo a que você citou da CVM, possibilitando que investidores individuais agregassem suas iniciativas via uma fintech e fazer um investimento. Do ponto de vista regulatório, particularmente na energia solar e na energia eólica, houve um avanço no Brasil em termos de produção dessa energia, um avanço esse que poderia ter sido maior. E nesse avanço houve uma participação muito forte da ANEEL, regulando e criando as condições para a geração de leilões de energia que atraíram empresas aqui na Bahia, em particular, focando aqui para o setor eólico. Os leilões, inclusive, permitiram o início da formação da cadeia de produção dos aerogeradores, embora a produção dos equipamentos ainda seja, dos componentes ainda esteja centralizada no Sudeste. Mas o fato é que, do ponto de vista regulatório, algumas ações, não só regulatório, mas institucional, o BNDES, em parceria nesses leilões da ANEEL, ele fazia o papel digamos assim, no atacado, financiando grandes projetos. Eu queria te perguntar o seguinte: do ponto de vista regulatório, quais são as oportunidades que você avalia que poderiam fazer com que a iniciativa da Blox fosse alavancada na direção de investimentos renováveis na área de energia? Muito obrigado. Eu acho que sua pergunta é fantástica, porque ela traz um tema que o Covid-19 gerou em termos de discussões. Não sei se, provavelmente a maioria não está familiarizado, porque isso está muito em voga, muito recente até, que são discussões do papel das fintechs em fazer com que os recursos oriundos, inclusive dos fundos disponibilizados pelo governo, cheguem a quem devem chegar. Houve uma compreensão bastante clara de que
exemplo, a Caixa Econômica Federal não conseguirá suprir, os bancos privados também, por mais iniciativas que aquele pacote emergencial ele tenha trazido, por mais iniciativas que ele tenha colocado na mesa, dificilmente os bancos convencionais vão diminuir o seu spread para emprestar para quem realmente precisa, que são as pequenas e médias empresas. Pegando esse gancho, né, do ponto de vista da energia, né, ou infraestrutura, etc., e dessa oportunidade que o Covid trouxe para que a gente discutisse o papel dessas plataformas que atuam basicamente na desintermediação, eu acho que essa é a palavra, que é a união entre o investidor e o capital produtivo, seja ele quem for, esteja ele em que segmento for. Eu acredito que a regulamentação pode sim trazer uma credencial ou até alavancar o potencial desse negócio, como, por exemplo, se o BNDES atuasse junto às fintechs, e essa é a discussão que está se tendo agora, nesse momento, como uma espécie até de fundo garantidor. Hoje a gente tem o FGC para as emissões bancárias, né, que é o fundo garantidor de crédito, que cobre até R$250 mil por CPF, por instituição, limitado a R$1 milhão. E isso gerou uma geração de capital muito interessante a ser emprestado para os bancos, principalmente pequenos e médios, e algo similar do ponto de vista regulatório para plataformas como a nossa, fintechs que atuam no peer-to-peer, seria muito bem-vindo para que nós pudéssemos ampliar a capacidade de distribuição e captação de recursos, uma espécie de fundo garantidor para os títulos intermediados via fintech. Então, eu acho que sim, a regulamentação tem um papel fundamental nesse tema, tomando naturalmente os devidos cuidados para não se apresentar como um intervencionismo e deixar que o próprio mercado se autorregule dentro de uma perspectiva liberal, que é, ao menos, o viés econômico que eu acredito ser o mais sustentável do ponto de vista de longo prazo. Obrigado, Felipe. A gente tem até 11h40, né? Então a gente tem mais 20 minutos. Eu imagino que talvez fosse o momento da gente passar direto para a fase dos debates. A professora também queria falar para vocês que a gente tem uma nova convidada, a professora Sônia Gomes. Ela também é professora da Universidade Federal da Bahia e ela também trabalha no grupo de pesquisa que é liderado pelo professor Célio na Escola de Administração, né? Ela é uma colaboradora do professor Zé Célio, assim como eu também, e a Viviane, fazemos parte desse grupo. Bom, vamos abrir então aqui para o debate. Só para introduzir a professora Sônia, eu vou lançar uma pergunta que eu acho que é aberta para vocês três, mas dado que a professora Sônia acompanhou aqui as nossas discussões, eu volto então para a questão micro versus macro, né? O que acontece na questão da sustentabilidade é que eu não colocaria assim como o Felipe colocou do bem e do mal, né? Não é uma visão do mercado financeiro como pessoas intrinsecamente más ou boas. Eu diria que a sociedade, de uma maneira geral, ela tem um comportamento que vem do micro, e aí o professor Rodrigo poderia colaborar com a gente falando um pouquinho mais da questão da etnografia, né? Porque são esses comportamentos de grupo e o comportamento do indivíduo, a ação individual, que vai fazer com que as pessoas, que a sociedade como um todo, ela mova e ela vai cobrar num aspecto macro as ações regulatórias, as ações dos grandes investidores
Então, se os indivíduos estão dispostos, se os indivíduos pressionam mais ou menos numa direção, há uma possibilidade de mudança. Do mesmo jeito que alguém pode argumentar que, olhando para a questão macro, os indivíduos também são influenciados pela pressão que vem de cima, do comportamento de consumista e coisas que por aí vão. Então, há uma interação entre a abordagem do indivíduo e a abordagem, digamos assim, de um elemento que nós não vemos, assim como o mercado nós não vemos, o Estado a gente vê, mas não toca, né? Mas a gente pode pressionar. Essa que é a questão. O que eu acho, e queria provocar vocês, na minha percepção, o encaminhamento dessa questão macro com a questão micro tem se movimentado na direção desejada. O que a gente pode imaginar é que talvez não na velocidade que nós gostaríamos. Então, na direção desejada, eu diria que há uma percepção majoritária, talvez não como a gente gostaria que fosse, mas há uma percepção da importância da incorporação desses aspectos ambientais, sociais e de governança, que vem de organizações multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, inclusive foi uma das perguntas aqui que foram levantadas, né? Ora, como é que a gente vê as metas para 2030 da ONU? Alguns países colocam metas desafiadoras, como a descarbonização do país até 2050. Então, há sim um movimento, e ao mesmo lado, a questão micro, a gente vê diversos grupos da sociedade se articulando na tentativa de construção de alternativas que façam com que a gente tenha um planeta com uma pegada de carbono sustentável, com uma menor desigualdade social, um planeta mais justo. É claro que soa um pouco utópico, mas quando eu coloco essas questões, eu não estou querendo dizer que nós vamos alcançar o melhor dos mundos. O que eu quero colocar é que a sociedade se movimenta no ritmo para alcançar esses objetivos. Então, provocando vocês, eu queria que a professora Sônia colocasse a visão dela em função das pesquisas que ela vem desenvolvendo, como que ela enxerga essa evolução. Queria perguntar para o professor Rodrigo, se ele me permite, que ele, em linhas gerais, me dissesse como que ele enxerga, uma vez que ele vem desenvolvendo trabalhos com base em pesquisa etnográfica, como que ele enxerga esses comportamentos de grupo, influenciando o processo decisório, identificando riscos e influenciando o processo decisório. E finalmente, Felipe, uma vez que tudo tem que desaguar no mundo real e não no mundo da pesquisa, né? As pessoas costumam dizer que os pesquisadores estão sempre um passo atrás e que os empreendedores eles vão movimentando o mundo. Eu queria que você também colocasse a sua percepção na perspectiva empreendedora de como que você enxerga o ritmo, essa que é a questão, o ritmo dessa mudança. Bom dia, fico muito feliz de estar participando aqui dessa mesa, justamente com o Rodrigo, Viviane, o professor Antônio Francisco, Felipe, muito prazer, não te conhecia, Felipe. Rodrigo, muito bacana a sua exposição, gostei muito, parabéns. Felipe também, muito bacana a forma como você traz de maneira prática essa visão dos investimentos, investimentos sustentáveis. Professor Francisco, a gente percebe claramente que os movimentos relacionados ao meio ambiente e as questões sociais e ambientais, ela é um movimento de mão dupla, assim.
tanto isso vem da comunidade, como vem de organizações, de ONGs, né? E quando há uma pressão da sociedade e das ONGs, que são constituídas com esse objetivo de cobrar do governo ações, e aí o governo é pressionado, ele faz a regulamentação. E desde 1970 que a gente vê esse movimento aí para termos um planeta melhor, mais sustentável, com desenvolvimento sustentável. Você vê que nós estamos caminhando já há um bom tempo e avançamos bastante. Isso, sem dúvida, porque houve isso começou também a impactar o bolso, né, dos investidores, com as crises econômicas que o mundo vem enfrentando. Percebeu-se que, e também uma coisa que não podemos deixar de considerar, são as pesquisas relacionadas à ciência do clima. Essas pesquisas vieram reforçar os argumentos de que nós precisávamos fazer alguma coisa pelo planeta, principalmente com redução aos gases de efeito estufa, senão nós não teríamos planeta para viver. Esse é um aspecto. Outro aspecto é com a migração aí dos povos de países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, como nós vimos em 2008, né, 2017, 2018, isso fortemente mostrando a desigualdade que temos no mundo, vem a discussão sobre as questões sociais. E algumas empresas e investidores começaram a entender que eles não poderiam ficar de fora desse movimento, senão eles não teriam mais como ampliar seus negócios, né? A sociedade começou a cobrar um envolvimento das empresas, e isso começa com, pelo menos na nossa área, com o príncipe Charles cobrando e entendendo que, se não houvesse envolvimento das empresas, não se poderia falar sobre sustentabilidade. E aí ele propõe um grupo de trabalho para se discutir o relato integrado, que era necessário que as empresas mostrassem em seus reportes não apenas as questões financeiras, mas também as questões sociais e ambientais, isso de uma forma integrada, holística. O que fosse relatado lá nas demonstrações contábeis, financeiras, também precisariam ser relatadas nesse relatório de sustentabilidade. É claro que isso foi uma apresentação de como deveria ser esse modelo, foi lançado em 2013, 2012, 2013. Mas nós não avançamos muito, né? São poucas as empresas ainda que fazem esse relato integrado, porque nós temos uma série de dificuldades, principalmente com relação a medir esses impactos. E aí, Felipe, eu quero pegar um pouquinho o seu caso, que você trouxe o seu case, muito bacana, que aí você coloca, mostra a rentabilidade dos investidores, e você mostra essa rentabilidade do ponto de vista financeiro, né? Agora, como a gente vai medir? Você falando, eu fiquei pensando, é muito bacana isso, a gente percebe que há vamos dizer assim, um impacto ambiental, porque você está trabalhando com uma energia alternativa, mas você não consegue mostrar isso transformado em valor monetário. Que impacto é esse? Como foi que você mediu, por exemplo, a diminuição que houve dos gases de efeito estufa? Né, como isso foi medido e como isso impactou, por exemplo, o EBITDA das instituições que envolveram que fizeram os investimentos. Outra coisa que também a gente poderia chamar a atenção é quais são os impactos que houveram na sociedade, quer dizer, na comunidade. Ao instalar essa usina naquela comunidade, quais foram os impactos reais? Esse seria um aspecto. E aí, depois, quais os impactos que ocorreram nesse investimento? Eu sei que nós não temos resposta para isso, Felipe, porque nós não temos ferramenta para medir,
Mas é uma provocação, por isso que nós estamos aqui discutindo. Nós ainda não temos ferramentas para discutir esses impactos nas demonstrações financeiras, no retorno, nós não temos ainda, mas é isso que nós estamos buscando mesmo, quando a gente fala assim, olha, o mundo precisa caminhar para investir em finanças sustentáveis, nós precisamos discutir índice de CG, nós precisamos justamente estar aqui falando sobre isso. Que impacto esse case que você trouxe, né, poderia estar discutindo de forma monetária esses valores, o que foi que a sociedade ganhou, como ela foi beneficiada, se trouxe algum prejuízo porque foi necessário desmatar, foi necessário, gerou emprego, essas pessoas passaram a ter uma renda melhor, com essa instalação houve diminuir a desigualdade social dessas pessoas, foi possível que esses investimentos, o fato de você estar gerando, essa empresa está gerando impostos, né, está pagando impostos, isso foi possível investir em saneamento na cidade. Então, veja quantos desdobramentos essa usina, a instalação dessa usina, ou dessa energia alternativa, pode trazer para aquela comunidade, e a gente não consegue traduzir isso nas demonstrações contábeis ou em um relato integrado ou de forma monetária, que é o mundo dos negócios, que é o mundo business, que exige que a gente transforme isso em valor monetário. E a contabilidade também só consegue traduzir isso nas suas demonstrações e nos seus relatos, nos seus reportes, se isso for transformado em valor monetário. Ou então nós precisamos também pensar em alternativa de como relatar essas informações. De outra forma, o mundo também precisa pensar a economia, a administração, a contabilidade, o direito, precisamos pensar em como a gente traduzir isso de forma que os investidores vejam o retorno no mundo real e como isso vai impactar o seu bolso e vai impactar o seu retorno. Eram essas minhas considerações. Obrigado, professora Sônia. Antes de passar novamente a palavra para o Felipe, uma vez que você colocou algumas questões interessando ele, como eu levantei uma questão inicial, eu vou pedir que o professor Rodrigo coloque a visão dele sobre essa questão inicial do ritmo, né? A gente não tem muito tempo, então eu vou pedir que a gente sintetize bem aí as respostas. A ideia original é que a gente terminasse às 11h40, a gente pode passar um pouquinho o tempo, já chequei aqui com a organização do evento, e a princípio a gente pode passar, mas eu queria deixar um tempinho também no final, para a Viviane, que organizou o evento, ela pudesse fechar o evento, ok? Então, professor Rodrigo, por favor. Eu concordo com você, Francisco, em relação a essa questão da velocidade. Eu acho que ela está relacionada muito com essa perspectiva de futuro, principalmente quando nós começamos a discutir o problema climático. Se falava-se muito de 2050 e, enfim, tudo parecia muito distante. Inclusive, o professor David Spielberg, de Oxford, aqui, ele é um estatístico da Sociedade Real de Estatística aqui do Reino Unido. E o trabalho dele versa somente sobre a dificuldade do ser humano de entender essa questão de incerteza, de longo prazo, de futuro, de efeitos em cadeia, porque para o nosso cérebro realmente é muito difícil. 2050, eu vou estar vivo ou não? Então, isso me importa ou não? Então, eu acho que muito dessa discussão foi enviesada para 2050, mas nós já começamos a sentir os efeitos das mudanças climáticas hoje, e tem havido realmente uma resposta de investidores, de países, governos, da sociedade como um todo, tentando
de alguma forma, minimizar esses efeitos, né? Pode ser por um consumo mais consciente, pode ser por um investimento sustentável, e aí eu concordo com a professora Sônia, que, por exemplo, o próprio Felipe, quando ele traz os investimentos que foram feitos pela Blocks, ele já deixa claro que houve uma redução do efeito dos gases de efeito estufa, né, da pegada de carbono. Houve, com certeza, um aumento da capacidade, o que diminui, então é um retorno social, por exemplo, para a redução de blackouts, um próprio hedging para os investidores em relação à variação do preço da energia. Há, com certeza, um aumento da empregabilidade, como foi feita tanto pela construção do parque solar, como o hotel depois, que pode ter uma vertente muito focada na empregabilidade local. Enfim, eu acho que todas essas iniciativas precisam, sim, ser melhor traduzidas para a população, para que elas possam entender do que se trata. Por exemplo, se você tratar da diminuição do CO2 simplesmente numa perspectiva numérica, é muito difícil para o cidadão comum, até mesmo para o investidor, saber o que isso significa. Então, muitas vezes, você tem que trazer isso para uma linguagem mais palpável, para que o investidor entenda e reconheça realmente que aquele investimento, sim, tem um retorno financeiro, como tratou o Felipe, mas também tem, sim, um retorno ambiental, um retorno social e, enfim, inúmeros outros retornos que precisam, de alguma forma, ser mensuráveis. E aí eu complementando o que a professora Sônia falou, o professor Cristiano Bosco, aqui da Universidade de Roehampton, por exemplo, ele disse que é melhor você utilizar métricas imprecisas e ter uma métrica do que você não ter métrica nenhuma, né? Então, embora seja difícil, com certeza, mensurar todos esses benefícios e esses retornos trazidos de uma forma precisa, muitas vezes uma estimativa desse retorno social e ambiental já atrai investidores, né, principalmente investidores europeus, investidores mais conscientes, e demonstra no longo prazo, ao longo do tempo, como que aqueles investimentos, ou como uma empresa, no caso a Blocks, ele tem contribuído para a redução dessas desigualdades. Por exemplo, acho que um caso interessante que o Felipe tratou comigo anteriormente, mas não foi trazido aqui, é, por exemplo, a questão da justiça. Pessoas idosas de 80 anos que levariam 20 anos para receber ações judiciais e que, por meio de investidores que podem ser investidores conscientes, que podem estar interessados simplesmente num pacote interessado para as pessoas que têm alguma doença física ou que têm uma longa idade já, né? Uma baixa expectativa de vida, que eles possam realmente fazer esse investimento não só pelo retorno financeiro, mas também pelo retorno social. Obrigado, professor Rodrigo. Então, Felipe, a bola está com você agora. A gente tem uma questão que eu levantei sobre a política. Já direcionou algumas perguntas aí para você. Maravilha, não, tranquilo. Acho que com o alongar do tempo, vamos tentar ser o mais breve possível. Enquanto eu ouvia tanto o Rodrigo quanto a Sônia comentando, o espírito empreendedor, ele já nasce, né? Surge aí um negócio, gente. Surge aí um business. Um business de quantificar e trazer métricas para esses impactos. Eu acredito que, terminando aqui, eu já vou pesquisar para ver se existe, que deve existir. Porque, de fato, há uma dificuldade em traduzir esses impactos. Acho que o Rodrigo colocou muito bem o case específico do solar, todos esses benefícios que se trazem. Naturalmente, já existem ferramentas que você pode converter o quilowatt gerado por energia em quantas árvores você está deixando de derrubar, de queimar, CO2, etc. Mas, de fato, há uma dificuldade muito grande em se traduzir isso em números ou de se apresentar. Naturalmente,
a geração de emprego ela é real. Essa usina específica fica no oeste da Bahia, em Ibotirama, numa terra que não vive nem calango, de tão quente que da seca que é lá, entendeu? Então, a construção dessa e várias outras, inclusive, que lá estão, tem movimentado bastante o comércio local, desde a padaria a empresa de construção, a loja de construção civil de lá local, que é onde a gente está comprando cimento, por exemplo. Então, cimento, bloco, brita, etc. Então, o retorno ele é concreto, ele é real. Como quantificar isso? E mais, se essa quantificação trará benefícios ou se essa quantificação trará retorno financeiro até do ponto de vista de marketing institucional, eu não tenho a menor cerimônia, pessoal, em dizer o seguinte, que a evolução ela vem pela dor. Ela não vem porque as pessoas são ecossustentáveis. Se eu colocasse na minha plataforma, invista na energia, na usina, porque você vai estar deixando de derrubar 10 árvores, eu não captava um investidor. O investidor veio porque ele vai ganhar 16% ao ano, ponto. Agora, se o mercado começa do lado dele, como bem colocado pela Sônia, se o mercado começa a pressionar do ponto de vista micro, eu só compro numa loja que tenha responsabilidade social. Então, eu não vou comprar na loja A, vou comprar na loja B. O que é que me faz escolher a Lojas Renner ao invés da Riachuelo? Cada um tem a sua consciência. Se o micro começa a pressionar o macro, naturalmente, trazendo Milton Friedman para a discussão, a destruição criativa começa a matar, expurgar do sistema quem não se adaptou e a beneficiar quem está adaptado. E um case muito bacana que a gente pode analisar nesse atual momento é que, apesar de tudo a gente está falando de crise. A Magazine Luiza, que é a empresa listada na Bolsa, acaba ontem de bater recorde de preço de ação. Por quê? Destruição criativa. É a única que está preparada, de fato, para uma digitalização do varejo no Brasil. Ela é a Amazon brasileira. Então, saiu matando todo mundo. Essa é a realidade. Então, assim, a realidade nua e crua do ponto de vista do mercado. E aí, de novo, eu acredito que existe toda uma pressão que tem que existir desde o micro até o macro, para que o macro, do ponto de vista das instituições, para que isso aconteça. A única coisa que eu tenho convicção que não vai acontecer é uma canetada do ponto de vista governamental e institucional, obrigar empreendedores a adotar determinadas medidas, medida A, B ou C. Isso não vai acontecer, porque o sistema capitalista, ele por si só vai encontrar mecanismos para burlar essa canetada. É a vida como ela é. Eu acho que a sociedade passa, sim, por uma evolução de consciência muito grande, e essa evolução de consciência da própria sociedade tem exigido novos comportamentos do ponto de vista empresarial, e isso tem evoluído muito. A gente fala aí do momento que a gente vive, da exponencialidade de negócios, e essa exponencialidade de comunicação e inter-relação das coisas também se aplica e tem se aplicado sobremaneira a essa uniformidade do inconsciente coletivo da responsabilidade social. E o Covid veio, como muito bem colocado pelo Rodrigo, ratificar essa necessidade dessas conexões e de como uma gestão mal feita do ponto de vista macro, né? Uma gestão mal feita em termos de responsabilidade socioambiental em um local pode e gerará impacto na vida de todos. Então, o próprio sistema por si só, e é nisso que eu acredito, muito no darwinismo, o próprio sistema vai gerar
autodestruição do ponto de vista da adaptabilidade dos negócios. Obrigado, Felipe, obrigado, Rodrigo, obrigado, professora Sônia. Dado aí o adiantado do tempo, eu acho que a gente para por aqui. E, mais uma vez, agradeço aí a Viviane pela organização. Passo a palavra agora para ela, para que ela possa encerrar esse webinar. Perfeito, obrigada para todo mundo. Eu acho que foi sensacional, inclusive, essa fala de fechamento, resgata alguns pontos importantes e que fazem e motivam, inclusive, algumas das iniciativas que estão acontecendo atualmente. Esse foi o primeiro webinar de uma série, né? Quando foi colocada a preocupação inicialmente, professora Sônia, né, com a temática e seus impactos e a quantificação, e que passa pela discussão agora com o Rodrigo, que fecha com uma visão que é interessante, que a gente precisa, que é quando falam, por exemplo, aos céticos, né? O Felipe traz um pouco, inclusive, desse olhar, né, do cético, e é importante na discussão, né? Algumas coisas a gente pretendia com esse webinar, e que eu acho que foram muito bem atingidas, na verdade, né? Uma era uma questão de, tipo, trabalhar na sensibilização, né? Então, a gente falou, né, a gente já vê na academia estudos de referência, não só da academia como da prática, indicando que Brasil, Nordeste e América Latina estão entre as regiões mais negativamente impactadas pelos riscos socioambientais. Então, isso a gente já teve até discussão no âmbito do Congresso UFBA, mostrando o PIB, né, mostrando setores econômicos, mostrando nossa matriz e como a temática, principalmente puxada por Europa hoje, né, está tocando nisso e agora já, né, com sinais claros aí do mercado de capitais, inclusive, né, e mobilização de investidores institucionais. Então, isso eu acho que a gente, de uma certa forma, trazendo já a fala do Rodrigo, a gente já vem resgatando isso de novo, que ajuda numa sensibilização, né, eu acho que foi bacana. A gente daí queria avançar nesse webinar de hoje, já começando a falar de oportunidades e alternativas, e acho que foi muito importante o que o Felipe fez. Então, o Felipe começa a trazer esse olhar que para a gente tem muito quando ele fala, por exemplo, toda a parte da energia limpa, quando vem no aspecto ambiental associado ao aspecto social, e muito com esse foco local, né, cumpre muito do propósito do que a gente acha que tem que fazer, que é associar teoria e prática. Então, agradecendo novamente, né, os participantes, ao professor Rodrigo e ao Felipe, por ter trazido esse olhar conjunto. A lógica, né, e agradecendo o apoio aí do professor Francisco, da professora Sônia, do professor Sérgio, do professor André, que estão nos escutando, vem também reforçando o que está acontecendo na cidade. A gente tem iniciativas de pesquisadores que estão discutindo algo para além da academia, né, então, por isso que a gente, quando estava divulgando o evento, vem aí com a logo do painel Salvador de Mudança Climática, vem com grupos de pesquisa associados, né, e uma coisa muito bacana, isso está saindo de algo de uma academia puramente academia de muitos anos de estrada, e a gente tem uma galera engajada muito bacana de graduação aqui, e por isso veio junto a Liga de Mercado Financeiro, que a gente agradece de novo, e que participaram ativamente, inclusive na audiência, em perguntas na organização, e que são parceiros para os próximos eventos. Então, dando a deixa já, né, então, novamente, os agradecimentos a todo mundo, na Liga especialmente ao Luca e a Yasmin, né, que ficaram aí várias vezes, né, estão até agora envolvidos, inclusive, e ao Máximo, né, que é o presidente da Liga também, que também apoia muito, e a gente já anunciando o nosso próximo evento, vai ser um evento muito legal, segue nessa linha, a gente vai chamar o Murilo Marins, que é o Portfólio Manager da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Ele tem esse viés muito interessante da percepção de quando ele está investindo venture capital, que é o capital de risco, né? Então ele está olhando startups, ele, por exemplo, investe na Blocks, tá? Com pessoa física, já fiquei sabendo que ele já falou, mas quando o CAF faz seus investimentos, por exemplo, quando a Sanar recebeu um aporte, Sanar investiu na Vox, a Vox investiu na Sanar, tá? Então, quando a CAF investe, o que ela olha? Então, ele já antecipou para a gente que fator ESG, ambiental, social e governança, é preliminar, precisa ter. Se ele não conseguir, né, se a CAF não conseguir passar por esse screening, ela não vai seguir. Então, dando a deixa já, então isso a gente quer trazer, né, essa conversa, né, para a gente ter um acesso mais claro, e daí sempre tentando trazer também um impacto local, a gente vai dar espaço daí para uma outra startup, que é a Alimente Solos de Gestão de Resíduos, vem a Saville, tá? Então, vai ser dia 30 de junho, a gente deve fazer o próximo à noite, né, inclusive porque tem pessoas que têm problema, né, com esse horário, que às vezes conflita com o trabalho e tal,
Então, deve ser 19h30, então vocês só, por favor, acompanhem, né? Às vezes, da mesma maneira que chegou por vocês dessa vez, vai chegar e a gente pede auxílio, né, na divulgação, porque essa série tem um propósito, né, além de a gente estar fazendo um evento específico. Obrigada a todo mundo. E estamos encerrando aqui. Obrigada.